para o mundo que eu quero descer. Alguma vez você já ouviu essa frase? Eu confesso que em algumas situações eu mesmo já utilizei essa frase ao me deparar com situações que eram extremamente desafiadoras e que eu não estava disposto a pagar um preço para enfrentá-las. Na verdade, eu descobri que essa frase ela não tem um embasamento bíblico. Eu quero te convidar a conversar sobre isso hoje. Há um tempo atrás eu recebi uma imagem divertida e eu vou deixar aqui em cima para você ver também. Nela diz o seguinte: cansei, estou indo para Nárnia. Verdade, é exatamente assim que muitas vezes a gente se sente na nossa vida. Dá vontade de se isolar do mundo, de ir para um lugar distante para que a gente possa ter paz e possa ter tranquilidade. O mundo de Nárnia é um mundo fantasioso criado por C.S. Lewis na sua obra As Crônicas de Nárnia. E lá fala de um país extremamente favorável, em que todas as coisas são lindas e maravilhosas. Eles passam por desafios, enfrentam dificuldades, mas sempre alcançam a vitória e recebem um socorro do leão Aslan. Lá tudo parece ser mais fácil, tudo parece ser perfeito. Mas não é essa vida que nós realmente vivemos. Entretanto, o mundo de Nárnia tem alguns paralelos com a nossa vida. Até porque ele se trata de um conto cristão criado por C.S. Lewis, em que o leão Aslan, ele simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, em um dos contos, ele realiza um sacrifício em prol de um traidor e, através do seu sacrifício, ele gera salvação para toda a terra de Nárnia. Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós não podemos ter a vontade de fugir para Nárnia. Existe um papel que nós precisamos desempenhar nessa vida. Eu sei, é difícil, tem hora que dá vontade de se isolar do mundo, tem hora que dá vontade de se afastar de todas as coisas, comprar uma terrinha lá longe e viver isolado de tudo que tem acontecido. Mas esse não é o chamado de Deus para nós. Nós temos um papel fundamental. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu quero te dar 3 referências bíblicas que nos estimula a cumprir algo que Deus nos chamou para fazer após a nossa salvação em Jesus Cristo. E a primeira referência que eu quero te dar está em João 17,15, nas palavras de Jesus, que diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde no mal. O próprio Jesus fala que nós não podemos querer sair do mundo em que nós estamos. Claro que nós temos a expectativa da salvação, nós temos a expectativa da vida eterna. Mas se a nossa missão fosse apenas sermos salvos, assim que recebêssemos a salvação em Cristo Jesus e aceitássemos Ele como nosso Senhor e Salvador, instantaneamente passaríamos a viver no céu com Jesus. Mas esse não é o propósito. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, juntamente com a nossa salvação, nós recebemos a missão de espalhar agora o Evangelho de Cristo. Porque se nós fomos salvos, se nós fomos transformados, se nós encontramos a pérola de grande valor, nós não podemos esconder esse segredo só para nós. Nós precisamos ter compaixão de todas as pessoas que ainda estão perdidas, que ainda não conheceram Jesus Cristo, e levar a elas a expectativa da salvação. Então, o meu propósito não é apenas ser salvo, é ser salvo, mas também levar a salvação a outras pessoas. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 17 de João, no verso 22 e 23, Jesus diz o seguinte: eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, quando nós exercemos a nossa unidade com Jesus Cristo e com toda a comunidade cristã, para que demonstremos o amor de Jesus, o mundo passa a reconhecer Jesus em nós. Por isso nós não podemos nos isolar, por isso nós não podemos ir embora. Ao longo da história, nós vemos algumas comunidades que fizeram isso. Por exemplo, se você pesquisar no Google aí, a comunidade Amish é um povo cristão que se isolou do mundo para viver apenas em uma comunidade fechada. Eles buscam ali desenvolver uma vida isolada e uma vida de santidade em Jesus. Você também já deve ter ouvido falar dos monges cristãos, aqueles que subiam a montes, se isolavam em grandes templos, em grandes lugares, para não se contaminarem com as coisas desse mundo. Mas esse não é o nosso propósito. Sim, nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo, mas a maneira de fazermos isso não é isolarmos do mundo. A Bíblia diz que nós temos que guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecarmos. Nós precisamos transformar a nossa mente para não sermos contaminados com as coisas do mundo. Mas, na verdade, nós não podemos nos isolar do mundo, porque à medida que nós nos isolamos do mundo, nós impedimos as pessoas de conviverem com a gente e perceberem aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Por isso, o nosso propósito
é não sair do mundo, mas sermos livres do mal, permanecermos no mundo para darmos um bom testemunho daquilo que Jesus é e daquilo que Ele faz em nossas vidas. Nós temos um papel de levar o Evangelho. E é aí que eu entro no segundo texto, que está lá em Marcos 16:15, que fala exatamente da grande comissão. Ele diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, nós temos uma missão, cara. Nós precisamos levar a palavra de Deus a toda criatura. E por isso não podemos nos isolar. A vontade de fugir é grande. A vontade de permanecer distante do mundo, eu sei, é grande. Mas, na verdade, Jesus fala que nós fomos enviados para o mundo, a fim de pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de fazer discípulos, a fim de batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que mais pessoas possam povoar os céus. Olha que dia feliz chegarmos no céu e podermos encontrar tantas essas pessoas quanto possível, daqueles que nós pregamos o Evangelho, daqueles que falamos de Jesus. Para mim, é um egoísmo muito grande nós não falarmos de Jesus, porque nós estamos impedindo as pessoas de conhecer a Deus e de experimentar a Deus e de viver eternamente. Não dá para convivermos em paz, sabendo que as pessoas que têm contato conosco diariamente têm a possibilidade de perecer eternamente no inferno. Por isso, precisamos pregar o Evangelho, precisamos cumprir a grande comissão, precisamos estar envolvidos também nas coisas dessa terra, para que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo também nas nossas vidas. Eu vou te falar uma verdade: todo cristão é um missionário, todo cristão tem o papel de levar a palavra de Jesus Cristo por onde ele passar, seja no trabalho, seja na escola, em casa, na sua própria cidade, nas cidades vizinhas, nos confins da terra. Nós temos o papel de levar o Evangelho de Jesus Cristo por onde nós passarmos, e todos nós fomos feitos missionários. Se você falar, pregar o Evangelho não é para mim, a Bíblia diz que Jesus mandou todos os seus discípulos pregarem o Evangelho. Se você não está envolvido com a pregação da palavra, mesmo que através do seu testemunho, você não pode ser considerado um discípulo de Jesus Cristo, e eu quero te dizer, você ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho. E a última referência que eu quero dar para você é a vida de Paulo. Em Filipenses 1, de 21 a 24, ele passa por um dilema. Ele gostaria de ir e estar com Cristo, mas ele entende a missão que ele tem aqui na terra. O texto diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo também queria fugir. Na verdade, não é fugir, ele também queria estar na glória com Deus, porque ele entendeu o quão valioso era estar com Jesus Cristo, e isso é o anseio de todos nós cristãos. Porque nós sabemos que lá no céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá dificuldade, não haverá problema, e será uma vida perfeita e maravilhosa. As ruas são de ouro, cara. Aquilo que nós achamos de mais precioso aqui na terra, lá nós vamos pisar. O céu é maravilhoso demais, o céu é perfeito. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de todos esses benefícios, ele entendia que ainda não era tempo. Era hora de ele ainda estar aqui na terra pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, para que mais pessoas pudessem desfrutar disso. Por isso ele diz no verso 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Eu ainda posso contribuir com o avanço da palavra. Eu ainda posso contribuir para que mais pessoas conheçam Jesus. Então, por mais que o mundo esteja em decadência, e isso é profético, a palavra de Deus diz que isso aconteceria, que nos últimos tempos os homens seriam maus, seriam desobedientes aos pais, seriam caluniadores, seriam mentirosos. Mas ainda temos um papel a cumprir, ainda temos um evangelho a anunciar, e podemos, através da palavra de Deus, alcançar muitas pessoas. É por isso que dia após dia eu clamo por um avivamento, eu tenho clamado para que o Espírito Santo convença, para que a manifestação de Deus venha. E eu acredito que nós estamos às portas de viver um grande avivamento. E digo mais, eu ainda creio que nós viveremos o último avivamento antes da vinda de Jesus Cristo, aquele que convencerá muitas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que trará transformação a vidas. E aí sim, Jesus voltará em toda a sua glória para levar a sua noiva, levar a sua igreja, e vamos viver com ele eternamente uma vida perfeita e maravilhosa.
Enquanto isso não acontece, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar em favor de Cristo, para que mais vidas sejam alcançadas, para que o céu possa ser povoado e para que possamos experimentar dias cada vez mais felizes na presença dele. Então, por favor, não fuja para Nárnia, não se isole dentro das suas quatro paredes, não se feche dentro da sua própria igreja. Vá pelo mundo pregando o evangelho. Não imite as coisas do mundo. Nós devemos ser padrão para os fiéis, padrão para aqueles que estão fora. Nós devemos levar o padrão bíblico para onde nós passarmos. Mas continue cumprindo a missão que Deus te deu e levando a salvação que só Jesus pode dar. Antes de ir embora, eu quero te pedir para deixar o seu curtir, o seu comentário aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam entender que se isolar não é a solução e que Jesus sim é a solução para o mundo, é a transformação que o mundo precisa. Então me ajuda a espalhar essa mensagem, a levar o evangelho a mais pessoas. Comente aqui quais são os desafios que você tem encontrado, por que você tem tentado se isolar e quais são as dificuldades que você encontra em levar o evangelho por onde você passa. Nós não podemos ter vergonha de proclamar o evangelho, mas precisamos ter ousadia, encher o meu pulmão, porque eu tenho convicção de maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós estamos no caminho certo, nós estamos falando da solução de vida para as pessoas. E se você está precisando de uma transformação sobrenatural, eu vou deixar aqui em cima a indicação de um outro vídeo falando do milagre que Jesus fez da transformação da água para o vinho. O mesmo Jesus continua operando até os dias de hoje. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, Deus te abençoe e um forte abraço. Por onde você for, inspire.